Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Nogram Mármores e Granitos. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz de bem. Obrigado pela sua participação de sempre, a sua companhia. Mais um Papo de Padre no ar, e com a alegria de poder levar boas novas, boas notícias, refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. São vários assuntos. Um padre ele conversa sobre várias coisas e é gostoso poder, neste espaço, também levar a você várias temáticas. Há tempos na nossa vida. A própria natureza, ela é cíclica. Temos inverno, temos verão, outono e assim por diante. As estações vão imprimindo em nós um ritmo e, ao mesmo tempo, nos dando sentimentos. E se repete a cada ano. A nossa vida, ela é cíclica. A natureza, ela vai se repetindo, só que a repetição nunca é a mesma. O verão deste ano não é o mesmo do ano passado, até porque nós somos diferentes. Tem uma frase de um filósofo que me acompanha, desde que eu aprendi a filosofia, eu já falei algumas vezes aqui com vocês. Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. É algo parecido assim. Por quê? Olha, o rio, uma vez que eu entro, é uma água, é a primeira experiência. A segunda vez já tem uma experiência diferente, porque da primeira já tive a experiência. As águas já não são mais as mesmas, e assim por diante tudo modifica. Por mais que eu faça a mesma experiência repetidas vezes, nunca é a mesma situação. Eu estou diferente, o mundo está diferente, tudo está diferente. Então, assim como a natureza ela é cíclica e ela vai se repetindo, mas a repetição é um atualizar, nós vamos atualizando aquilo que é acontecido. Assim a liturgia da igreja. A igreja ela se divide em tempos também. A igreja católica ela se divide em tempos. Tempos que nós dedicamos. Tempos de euforia, tempos de alegria, tempos de consternação, de penitência, de olhar para dentro, tempo de espera, de olhar para frente, de ver o que está por vir. Tempos. E esses tempos impactam a nossa existência, nos querem comunicar. E por mais que eu repita os tempos litúrgicos, não são os mesmos, porque o Natal deste ano é diferente do Natal do ano passado, a Páscoa deste ano é diferente da Páscoa do ano passado, porque eu modifiquei, tudo modificou. Isso nós chamamos de atualização, de fazer memória. É o que nós celebramos em toda a Eucaristia, toda a missa. Que embora seja repetida, ela nunca é a mesma. Porque eu nunca sou o mesmo. A cada dia que passa, somos diferentes. E esse tempo que somos convidados agora é um tempo chamado tempo de espera. Epa, para tudo. Para. Só que não é uma espera parada, passiva. É uma espera caminhante. Solta o play. É uma espera caminhante, que a gente vai caminhando. Nós estamos esperando. E uma das esperas que o cristianismo tem, desde os seus princípios, desde o momento em que Jesus subiu aos céus, lembra da ascensão? Jesus se despedindo dos apóstolos, ele se despede dos apóstolos, depois da ressurreição, ele sobe aos céus, e os apóstolos ficam ali atônitos, olhando, e um anjo diz, não fique olhando para cima, não fique olhando. Pai, e esse mesmo que está vendo subir, ele há de voltar. O que está subindo, ele há de voltar. E desde então, os cristãos proclamam a vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, chamada em grego em parousia. A parousia é a segunda vinda do Salvador. É o que nós acreditamos. Em toda missa nós proclamamos, Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Sabe como é que chama isso em grego? Maranatá. Maranatá significa vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Todos os dias que nós celebramos, desde os primórdios, a igreja clama, vem, Senhor Jesus. Porque com a vinda de Jesus Cristo, ele fala sobre o reino de Deus. Jesus fez várias pregações sobre o reino de Deus. A principal pregação de Jesus foi sobre o reino de Deus, instaurar no nosso meio. Ele veio falar sobre isso. Só que o reino de Deus começou em Cristo, a igreja herdou este reino, só que esse reino não está pleno aqui na terra. Nós ainda sofremos dificuldades, problemas, intempéries do mundo. O reino de Deus está no reino dos homens, ele coexiste, mas ele não está na plenitude. A plenitude do reino de Deus se dará com a vinda de Jesus Cristo. Com a sua segunda vinda, ele vai instaurar definitivamente o reino de Deus. E depois estaremos na glória, a Jerusalém celeste, quando todos estivermos diante de Deus. Aí sim viveremos o reino do Pai. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquilo que Deus pensou para o homem, pensou para o ser humano. Tem uma grande obra de um grande santo e padre da igreja, Santo Agostinho, as duas cidades, a cidade de Deus, Ele fala lá, o que é a cidade dos homens e a cidade de Deus. O homem, o ser humano, nós construímos uma forma de ser cidade, de ser um mundo, de ser humano. Só que Deus tem uma forma diferente, que nem sempre é a mesma do homem. Por isso existe o reino de Deus, a cidade de Deus, aquilo que Deus deseja. Olha para o seu redor, olha para a sua vida. Você percebe que o reino de Deus é o que estamos vivendo? Nós temos em nós fragmentos do reino de Deus. Nós vivemos um pouco nele. Aqueles que abraçam a fé em Jesus entram no reino de Deus. O reino de Deus não é algo de nação. Ninguém nasce, por exemplo, ali, nasceu no Brasil é brasileiro, nasceu na França é francês, e assim por diante. Tem aquela nacionalidade. O reino de Deus, ele é ageográfico, ele está além dos países, das nações. É aquele que nasce pela água do Senhor, pelo batismo. E pelo batismo, o nosso católico, pelo crisma, você entra então nesse reino de Deus e é alimentado pela Eucaristia. É o reino de Deus aqui, mas que está por vir ainda plenamente. E assim a igreja então vai proclamando a vinda, nós esperamos a vinda do Senhor. E neste momento a igreja quer trazer à tona, trazer ao nosso coração, ei, desperta, você tem que ter uma atitude de expectativa, de alerta, porque está por vir. É verdade, já tem 2000 anos que estamos proclamando isso, ele não veio ainda. A demora de Deus não quer dizer que a promessa não irá se cumprir. Deus demora para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. Quando vai ser a vinda de Cristo, a segunda vinda, nós não sabemos. É verdade também que ele volta todas as vezes que nós celebramos o amor. Os sacramentos são, de certa forma, a vinda, o retorno de Jesus. Quando eu vivo uma caridade, eu estou celebrando a vinda de Jesus. Isso é verdade também. Entretanto, a igreja proclama ainda assim o retorno triunfal de Jesus Cristo. Como é que nós vamos saber que ele está voltando? E é sobre isso que nós iremos falar. Os sinais dos tempos para que nós possamos perceber se ele está voltando ou não. Vamos papear sobre isso. Vamos lá então, pegar um objeto aqui fundamental para poder entender os sinais dos tempos. Já chegou nessa fase? Se você quiser, pode acompanhar conosco na Bíblia, você pode ler na sua Bíblia. Eu vou seguir aqui os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, com versões sinônimas, parecidas. Primeiro começo com Lucas, no capítulo 21, no versículo 25 em diante. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitando, pois os poderes do céu serão abalados.
E então verão o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Vamos aqui para a versão de Marcos. Marcos, eu estou no capítulo 13, versículo 24. Diz o seguinte: naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. E verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens, com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. E vamos uma outra versão de Mateus. Mateus está no capítulo 24, no versículo 29. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Pelo que nós sabemos da teologia, o primeiro a escrever foi Marcos. Depois de Marcos é que veio então Mateus e Lucas, mais ou menos. Então Marcos aqui é a fonte mais originária que nós temos mais próxima, né? Porque Jesus morreu por volta de 30 e poucos, né, depois de Cristo, a idade, né? Nós colocamos. Marcos escreve pelo ano 60 e Mateus e Lucas lá pelo ano 80. O que nós vemos aqui? Os três falam de depois de uma grande tribulação. Haverá uma tribulação na terra. A segunda vinda de Cristo precederá de uma grande tribulação. Que tribulação é essa? Não se dá para precisar. Se olharmos a história da humanidade, muitas tribulações já foram passadas. Muitas, inúmeras. Até mesmo alguns que proclamavam que já era o fim do mundo. Detalhe, segunda vinda de Cristo é uma coisa, o fim do mundo é outra coisa. Primeiro, Jesus retorna e depois haverá o fim do mundo. Então, haverá o retorno de Jesus Cristo. Tá? Então, para que ele retorne, nós temos que perceber os sinais. Os sinais são uma grande tribulação. Essa grande tribulação, e eu vou pegar aqui o Evangelho de Lucas, a qual foi lido aqui agora, que Lucas, ele fala que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Mateus e Marcos falam que estes irão cair. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do céu. Então, Mateus fala de um sol escuro. Logo, se o sol escurece, lógico que a lua vai perder o seu brilho. O Marcos fala, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade e as estrelas estarão caindo do céu. Os dois são similares. Já Lucas, ele fala que haverá sinais no céu. Então, haverá uma grande tribulação. Quais são esses sinais? Por que o sol vai escurecer? E por que as estrelas irão cair? Será que é um fenômeno climático? Ou seja, imagina um eclipse. Será um eclipse? Sabe que muitas pessoas acharam que os eclipses na história antiga era o fim do mundo? Era a vinda de Cristo? Porque não tinha conhecimento do eclipse. Será que é o eclipse? Será que meteoros, estrelas cadentes começaram a cair? Chuva de meteoro? Por outro lado,
essa linguagem aqui bíblica, os padres, a teologia, os teólogos chamam de uma linguagem apocalíptica, ou gênero apocalíptico. Ou seja, é uma forma de escrever que você usa um método, um jeito. Eles pegam uma forma meio catastrófica para chamar a atenção de algo. Então, pode ser um fenômeno climático da atmosfera, do mundo cosmo, mas podemos imaginar também o que é o Sol. O Sol é o que brilha, o que ilumina. E o que brilha, o que ilumina a humanidade? Ilumina a igreja, ilumina. O dinheiro ilumina muita gente. A vaidade, o sexo, tudo, os vícios, ilumina uma multidão. Aquilo que ilumina a humanidade, que pode ser também, pode ser lado positivo, pode ser algo negativo. Depende daquilo que está iluminando o ser humano. Aquilo estará fechado. Então, se nós pegamos a igreja escurecerá. Não que as portas do inferno prevalecerão sobre elas, pelo contrário. Mas aquilo que de fato era a nossa segurança, o sol é aquilo que me dá luz, é aquilo que realmente me faz ver as coisas, de repente eu não vou ver nada. Ele vai escurecer, pode ser um sinal também de eu não conseguir enxergar um palmo à frente. Eu não vou saber daí por diante que passos dar, porque eu estou num breu, estou numa escuridão. Não tenho sol, não tenho lua, não tenho estrela, tudo um breu. Nós na cidade estamos acostumados com as luzes da noite e mesmo que a gente vai para a roça, para o interior, que é uma maravilha, a gente vê o céu bem estrelado. Mas imagina que não tiver nada. E pode ser algo do clima, do céu, mas pode ser algo também que eu não consiga enxergar mais nada. Não a cegueira física, mas uma cegueira existencial. Daí, continua o texto, ele fala, eu estou em Lucas, ele continua a falar, as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Uma angústia tomará conta da humanidade por causa do bramido do mar e das ondas. O mar, no mundo bíblico, é toda a força contrária a Deus. A força contrária é o mal. Tanto é que Jesus caminha sobre o mar, as ondas do mar da Galileia, ou seja, ele caminha sobre tudo que é o mal, o mal humano, ele está acima. Então, nós seremos tomados por uma angústia tremenda da força do mar. E esse mar é o que o mal humano tem provocado na humanidade. A angústia tomará conta de todos nós. Continua o texto. Ih, põe o óculos, tira o óculos, essa idade é um problema sério, né, gente? Misericórdia. Os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes do céu serão abalados. O mal humano será tamanho que incutirá no ser humano medo em todas as nações. O céu abalará. Iremos abalar o céu de tanto medo e tanta maldade. Prezados, será que nós estamos vivendo esse tempo? Será que a pandemia pela qual estamos vivendo não é um pouco desses sinais? Pode ser. Ou pode ser também um momento de uma passagem de um tempo para outro. Pode ser também. Mas estejamos alerta diante desses sinais que estão acontecendo. Eu nunca vi uma humanidade tão angustiada como está. Os nossos sóis pararam de brilhar. As nossas certezas de muitas pessoas. Muitos não veem alegria. As estrelas, aquilo que de fato eram... Que estrela, né? Nós falamos o popstar, pop da estrela do pop, né? As estrelas são aqueles que estão à frente, aqueles que se destacam. Muitos estão caindo.
Na nossa igreja, em termos de clero, é triste ver também, por um lado, infelizmente, não sei se pode ser esse sinal, nós temos crescido no nosso Brasil, por exemplo, suicídio de padres. Nós não temos mais estrelas, talvez assim, importantes, que tenham norteando, está conduzindo o povo. Não, nós somos cada vez mais divididos. Não tem alguém que nos orienta. Será que não estamos vendo esses sinais? O medo. Olha, gente, medo de sair de casa. Isso foi em todas as nações. Aqui fala todas as nações, ou seja, todas as nações passarão por tal situação. E que já tivemos no passado, na história humana, várias pandemias, sim, tivemos várias pandemias que dizimaram milhares de pessoas, por falta de conhecimento também. Mas e também porque elas não tinham condições, não tinham tantas locomoviam como nós locomovemos agora, avião, esse por diante, transportes, porque isso facilitou que a pandemia fosse para o mundo inteiro. No passado, as pandemias eram muito localizadas, porque a migração das pessoas era mais restrita. E hoje, a nossa pandemia, ela consegue chegar em todos, não tem um lugar no mundo que não tenha sido afetado, que não tenha promovido angústia, medo. E nós não sabemos o que vai vir pela frente. Diz aqui, os homens desmaiarão de medo por não saber o que há de vir. Você sabe o que vai vir pela frente? Sabe como é que vai ser o ano que vem? Estamos discutindo se vai ter carnaval, se vai ter festa, se não vai ter virada do ano, vai ter fogos. Ninguém sabe daqui 1 mês, daqui 2 meses. Será que nós não estamos vivendo tais sinais? Mesmo se não, vale a pena para nós tomarmos cuidado, atenção, estarmos em uma posição de vigília. E é sobre isso que eu vou falar para você agora. Como, diante de sinais que estão acontecendo, o que Jesus nos exorta, o que devemos tomar cuidado e o que devemos fazer. Jesus nos exorta, então, a tomar cuidado para que não fiquemos insensíveis diante desses sinais. O que ele fala? Em Lucas, ele continua aqui, em Lucas 21, no versículo 34. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e nada se abata repetidamente sobre aquele dia. Cuidado, então, pela devassidão, ou se não outra tradução é pela gula, embriaguez e preocupações da vida. Cuidado para não ser tomado por essas coisas terrenas. Cuidado com a bebida, com a comida, ou seja, o comer e o beber é aquilo que é humano, né? Nós precisamos comer e beber, mas cuidado com os excessos. Cuidado com o trabalho, precisamos de um trabalho, mas cuidado por não ficar somente para comer, para beber e para trabalhar. Cuidado que a sua vida fique só para isso, e isso te torna insensível a perceber os sinais de Deus. E aí Jesus nos exorta ainda, continua, ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Para que nós possamos ter forças para aguentar isto, precisamos de quê? Oração. É a oração que vai, a todo momento, é que vai me dar força para ficar em pé. O alimento, a comida que a gente come, nos dá força física, certo? O trabalho me dá um ânimo, mas isso não me dá força interior. A força interior, ela vem da prática da oração, da espiritualidade. E você tem que orar a todo momento. Não adianta orar hoje e só daqui a 2 meses. Não. Gente, eu costumo comparar sempre. O mundo espiritual é reflexo do mundo físico. Como é que é o mundo físico? Eu faço exercício físico. Eu vou na academia. 1, 2, 3, repito. 10 vezes, 3 vezes, 3 séries. 1 dia, 3 dias, 2 dias. E assim eu vou repetindo. E depois de 4, 5, 6 meses, é que vai dando resultado. O verão, a pessoa se preparou o verão, começou no inverno, para que pudesse ter o quê? Um corpinho mais sarado.
Ninguém consegue de uma hora para outra ficar forte. Eu não consigo fazer uma maratona de uma hora para outra. Não, eu preciso de ter tempo, preparação para ficar forte. Para o que vai vir, eu preciso me preparar por uma força. E esta força é uma força interior que vem por onde? A prática da oração. Na pandemia, fomos arrastados para dentro da televisão, dentro da internet, dentro dos smartphones. Estamos aí acompanhando a distância. E tem sido um pouco de alimento. Mas espiritualmente não substitui a nossa presença física. Por isso, volte para a sua comunidade. Não deixe o medo tomar conta, porque você precisa de ter força, preparar por aquilo que está por vir. Talvez já estamos vivendo esse tempo de angústia, de medo, talvez os sóis já estão escurecendo, talvez a lua já perdeu o brilho, as estrelas estão caindo. É nesta hora que precisamos de ter o quê? Força para ficar em pé. Porque esse tempo da pandemia coletiva mundial, que trouxe um caos e ao mesmo tempo uma angústia, muitos morreram e muitos estão fracos. As sequelas da pandemia não é somente aqueles que morreram ou alguns que tiveram a Covid e ficaram algumas sequelas físicas. Não, as sequelas da pandemia são sequelas existenciais e mundiais. E eu devo ter força, e a força vem por onde? Pela oração. Ore a todo momento. Ore a Deus para que você possa ter forças para poder realmente, de fato, seguir e chegar a ter condições de estar de pé diante do Filho do Homem. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus está conosco. Ele é o nosso pastor. Aqueles que são dele, ele cuidará. Mas passaremos por angústia, todos nós passaremos por dificuldades. Mas os que têm fé serão vencedores. Eu quero nesse dia alimentar em você a chama do crer, a chama de viver a sua fé. Volte para a sua comunidade, volte para a sua igreja. Vamos rezar, porque o dia do Senhor está para chegar. Que Deus te abençoe, que você se prepare para o nascimento de Jesus e que se prepare também para a vinda gloriosa do nosso Salvador. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.